Gabriela é uma colega minha, né, do programa de pós-graduação em Direito na UFBA. É uma colega que eu admiro. Tem uma tese de dissertação, uma dissertação de mestrado que várias pessoas recomendam para mim. Toda vez que eu falo que eu vou escrever alguma coisa sobre a Constituição, sobre a Assembleia Nacional Constitucional, eu falo, tem uma dissertação maravilhosa que você tem que ler. Várias pessoas, Gabriela, já me disseram isso. Quando eu falo da Constituição, olha, e eu só quero ser o título aqui, porque se alguém quiser ter interesse, né, de ler, porque realmente é bacana. O nome da dissertação é Como se fosse da Família, o Trabalho Doméstico na Assembleia Nacional Constituinte, de 87 e 88. Então, uma dissertação que é muito recomendada, eu vou recomendar também, né, reproduzir a recomendação do trabalho da professora Gabriela. E é um prazer ter você aqui hoje com a gente, discutindo, né, conversando sobre agora direito do trabalho. Com certeza que vai ser muito rico para os alunos, né, ouvir sobre o debater. Eu vou autorizar, então, Mari. A Mari já colocou a gente ao vivo. Então, já estamos ao vivo no YouTube. Então, bom dia quem nos assiste no YouTube. Vamos começar agora, então, deixa eu só abrir. Hoje de manhã nós vamos conversar, né? Estamos recebendo aqui no projeto de extensão Direito, Trabalho e Cidade a professora Gabriela Ramos. Ela vai falar sobre o tema teletrabalho, né, e banco de horas. E Gabriela, ela é advogada, é especialista em Direito e Processo do Trabalho, ela é mestre em Direito e é doutoranda em Literatura e Cultura, né, na UFBA. Então, é um prazer receber você, professora Gabriela. Antes de passar para você, eu acho que eu vou passar novamente para o professor Vitor, para que ele possa fazer uma saudação, agora que ele está com o nosso link, né, de transmissão no YouTube, e depois o professor Vitor passa a palavra para você. Ok. Oi, professora, bom dia. Minha saudação novamente. Eu queria dizer que já achei sua dissertação aqui no repositório da UFBA. Vou procurar rapidinho. E fiquei muito curioso quando o professor te chamou e dentro ali do seu mini currículo eu vi o seu doutorado, né? Porque eu também tenho essa veia, digamos assim, um pouco externa ao direito, que eu faço doutorado em sociologia e vi que você faz, né? Após em literatura, nossa, então jogamos aí um time parecido desse pessoal que se desgarrou um pouquinho do direito e tal. E, assim, às vezes eu sinto para mim mesmo os benefícios disso em pesquisar algumas outras áreas, inclusive áreas de direito. Não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas, de toda forma, eu acho que isso é sempre um enriquecimento, um engrandecimento, e tomara que... E é muito bom, portanto, tê-la aqui com a gente para fazer essa oficina, tá bom? E lerei sua dissertação. Obrigada. Em breve ela se tornará livre. Na verdade, eu já estou em tratativa com a editora. No primeiro semestre do ano que vem, ela está aí na rua, com algumas novidadezinhas no texto, algumas alterações. Então, lerei sua dissertação, mas não passarei ainda para ninguém o link. Só incentivarei a compra posteriormente do livro. Todo mundo vai ter coisa diferente, mas todo mundo tem que comprar o livro também. Exatamente. Vamos lá, então a Analice pode repasso para a Analice para começar os trabalhos. Não é isso, professora Gabriela, é com você. Agora o espaço é todo seu, pode ficar à vontade. Então, gente, mais uma vez, bom dia. Quero agradecer também o convite da professora Analice. Eu sou advogada e eu militei durante o meu tempo de advocacia, predominantemente na área da advocacia trabalhista. Atualmente, e após a reforma trabalhista, eu achei que as coisas ficaram muito complexas para fazer uma advocacia como eu fazia, que é uma advocacia autônoma e popular. Os custos e os riscos, na verdade, dessa advocacia se tornaram impraticáveis para quem faz o que eu faço. E eu não abandonei, mas eu acabei também incorporando outras áreas da advocacia, que eu já fazia, mas intensifiquei a minha militância em outras áreas, notadamente nas áreas civil e constitucional. Então, sobre o meu passeio em outras áreas do conhecimento e o porquê do meu doutorado em literatura, é porque, inclusive, eu acho que
é a única possibilidade de eu permanecer no direito, né? Porque eu entendo que o direito não é essa caixinha em que os grupos hegemônicos, né, o colocaram de ser extremamente dogmático, extremamente ensimesmado, extremamente autossuficiente. Eu não entendo que o direito seja isso. Eu entendo justamente que o direito necessita dos outros campos de conhecimento para ele se tornar um direito no que eu possa continuar acreditando. Então, por isso que eu fui lá para o campo da literatura, porque eu entendo que a literatura é um campo importante de informação para outras áreas do conhecimento e, sobretudo, para a área do direito. Então, da mesma forma que a literatura canônica, ocidental, branca, construiu determinadas estigmatizações para as nossas relações sociais, notadamente as relações raciais, a literatura negra é o campo que eu entendo que cria esse contraponto de refundar essa história cultural que vai ser importante para o direito e, mais especificamente, para o campo de direito e relações raciais, em que eu sou pesquisadora. Enfim, fiz só esse preâmbulo para vocês entenderem a minha perspectiva sobre o direito, o meu lugar também, a minha posição dentro enquanto ativista, enquanto advogada, enquanto mulher preta, enquanto sujeita, né? Enquanto cidadã, enquanto pessoa que está aqui no campo do direito, que tem uma formação formal, né? Que tem uma inserção formal no campo do direito, mas que tem essa perspectiva, inclusive, como única via de acreditar no direito e de achar possibilidades para que o direito faça o que eu acredito, nas justiças que eu acredito. Enfim, mas lá, agora para o nosso tema, inclusive, falar sobre esse momento de pandemia é crucial, porque a pandemia acabou também desvelando uma série de nuances que nós denunciamos sobre as desigualdades sociais, as desigualdades raciais, tanto que a letalidade do vírus acabou sendo maior em comunidades periféricas, comunidades mais vulnerabilizadas, notadamente a comunidade negra, comunidade quilombola e comunidades indígenas. As comunidades indígenas aldeadas, nem tanto, porque eles conseguiram, alguns deles, manter um determinado distanciamento e bloqueio do acesso externo, né? Mas, ainda assim, estão sofrendo com uma série de questões. E quando nós vamos falar sobre o teletrabalho, home office, trabalho remoto, quer queira ou quer não, estamos tratando de um agrupamento muito diminuto desses trabalhadores, porque a realidade é que os trabalhadores que estão na linha de frente mesmo da sociedade, que estão fazendo os serviços mais essenciais para a nossa sociedade, não tiveram essa possibilidade de fazer trabalho remoto. Lembro que no início da pandemia, lá em março, a grande discussão era se trabalho doméstico era serviço essencial ou não. Para mim, isso é um tema caro, né? Porque se nós consideramos trabalho doméstico trabalho essencial, um serviço essencial, nós consideramos, então, que toda a nossa relação com o trabalho, nossas relações sociais nesse país estão atravessadas por essa condição de hierarquização mesmo dos sujeitos e a manutenção desse regime de servidão, porque não é possível que as pessoas não tenham condições elas mesmas de cuidar das suas casas em um momento atípico como esse. Para mim, trabalho doméstico só é serviço essencial nas situações excepcionais em que digam respeito a cuidados de pessoas com algum tipo de vulnerabilidade, de comorbidade, de limitação, no caso de cuidadores de idosos, que exigem que sejam profissionais técnicas de determinadas áreas, como as enfermeiras, né, as técnicas de enfermagem, porque tem ali uma relação com o cuidar da saúde. Mas estou fazendo todo esse preâmbulo para entrar nessa fase do teletrabalho, para a gente se situar de que o teletrabalho, o trabalho remoto, sim, embora tenha se intensificado nesse momento de pandemia, ainda continua sendo um privilégio, digamos, de um nicho muito pequeno do nosso contingente populacional, né? Então, os dados mostram que nós hoje temos cerca de
10,8 milhões de pessoas trabalhando no trabalho remoto no Brasil, mas isso ainda assim é um contingente muito pequeno, proporcionalmente pequeno ao nosso contingente de trabalhadores, ou pelo menos de pessoas em idade de ser economicamente ativas, né, de estar economicamente ativas, porque tem uma diferença entre quem está trabalhando, quem está economicamente ativo, quem está gerando renda, e quem é potencialmente produtor, ou quem é potencialmente quem está potencialmente em condições de estar economicamente ativo. Então, assim, esse trabalho... E aí a grande questão também o teletrabalho, o trabalho remoto não é uma novidade gerada pela pandemia, né? A previsão sobre teletrabalho está lá na CLT desde 2011, quando houve uma alteração na CLT em relação, no seu artigo 6º, para equiparar e dizer que aquelas pessoas que exercem trabalho fora do ambiente, do estabelecimento comercial do seu empregador, do domicílio, melhor dizendo, do empregador também, e desde que mantenham os vínculos, né, os critérios, os requisitos do vínculo empregatício, ele deve ter, sim, os seus direitos equiparados ao trabalhador que exerce a sua atividade no domicílio do empregador. E aí, uma outra novidade que chegou em relação a esse teletrabalho foi a partir da reforma trabalhista lá em 2017, né, que criou um capítulo sobre teletrabalho na CLT, que são os artigos 75A e 75E. E lá diz que esse teletrabalho é aquele que é exercido fora daquele ambiente do domicílio do empregador, mas que não seja um trabalho também exercido em ambiente externo. Então, os vendedores externos, os caixeiros viajantes, né? Se aqui nem existe mais caixeiro viajante, mas existem os representantes comerciais que trabalham fazendo viagens, né? Esses não são considerados teletrabalho, porque eles estão vinculados a determinado domicílio do empregador e eles só exercem uma atividade atípica. E uma outra novidade uma outra inovação legislativa que aconteceu com a reforma trabalhista em relação a isso, é que o teletrabalho foi enquadrado ali nas hipóteses excepcionais de controle de jornada, ou melhor, de limite de jornada diária. Então, lá no capítulo que diz respeito à jornada diária de trabalho, que se estabelece que a jornada de trabalho ordinariamente é de até 8 horas, tem lá o artigo 62 e seus incisos que excepcionam o teletrabalho, dentre outras atividades. Então, assim, o teletrabalho não foi inventado, não surgiu agora na pandemia. Algumas empresas já tinham, inclusive, começado alguns estudos de viabilidade de implementação do teletrabalho, porque elas entenderam que seria uma possibilidade de reduzir os seus custos também e de criar uma nova forma de se relacionar com esses empregados. Eu não gosto de usar a palavra empregados, eu gosto de usar trabalhadores, embora eu saiba que o termo legal para estabelecer a condição daquele que tem atende a todos os requisitos da CLT, que, portanto, tem vínculo empregador, eu não gosto desse termo, porque eu acho que tem nele impregnado uma noção de subserviência, daquele que é empregado para algo, daquele que é colocado para algo, que é sujeitado a algo. E eu tenho predileção por usar o termo trabalhador em qualquer circunstância, porque, para mim, trabalhador tem em si uma conotação de alguém que está ativo, alguém que está numa posição de atividade, aquele que exerce determinada coisa, não aquele que é colocado em determinado lugar e em determinada situação. Enfim, as minhas divagações todas, eu só sei dar aula assim. Mas porque, até para não confundir também a cabeça de vocês, porque eu fico falando trabalhador, para não parecer que eu estou fazendo essa distinção entre trabalhador e empregado. Quando eu entender que é necessário, eu vou pontuar isso, né? Quando eu quiser quando eu quiser me reportar a diferenciação àqueles que estão no vínculo empregatício e aos trabalhadores em geral, eu vou pontuar isso. Porque eu acho que isso também é importante em termos epistemológicos. Nós precisamos pensar essas terminologias
porque isso não são, essas coisas, para mim, não são aleatórias, elas também informam qual é o nosso direcionamento, o nosso posicionamento teórico, nosso posicionamento epistemológico, nosso posicionamento político também, porque todo mundo que está pensando qualquer coisa, teoricamente, está pensando politicamente, porque não existe neutralidade axiológica, não existe neutralidade de sentido, não existe neutralidade de valores, não existe imparcialidade na pesquisa, na produção do conhecimento, na atividade advocatícia, nas atividades lá das outras carreiras jurídicas. Voltando, depois dessa imensa digressão, a falar sobre o trabalho doméstico, é o ofício do trabalho doméstico na minha cabeça, sobre o teletrabalho. Então, é isso, o teletrabalho não é uma novidade, estava lá previsto desde 2011 na CLT e agora, em 2017, ganhou uma tratativa, uma regulamentação mais específica a partir da reforma trabalhista. E agora, na pandemia, houve a medida provisória 927, que é objeto mais específico do nosso diálogo aqui hoje. O que é que trazia de novo essa MP? Na CLT, a partir da reforma trabalhista, se estabeleceu determinados requisitos e determinadas obrigações para os empregadores conseguirem estabelecer esse teletrabalho. Dentre eles, que era necessário fazer o termo aditivo do contrato de trabalho ou que esse teletrabalho estivesse desde sempre estabelecido ali no registro da carteira de trabalho ou no contrato de trabalho. Era também necessário que houvesse pelo menos 15 dias de antecedência para a transição entre esse trabalho presencial e o teletrabalho, e que isso fosse feito de comum acordo com os trabalhadores, em acordos individuais ou coletivos. A ANP estabeleceu, flexibilizou, melhor dizendo, essa negociação entre trabalhador e empregador, estabelecendo que o empregador poderia fazer essa alteração do empregado, do trabalho presencial para o trabalho telepresencial, a partir de uma prerrogativa dele, ou seja, o trabalhador não precisaria mais autorizar ou negociar isso com o empregador estaria autorizado a impor esse teletrabalho por causa das circunstâncias mesmo da pandemia. Exigindo apenas uma comunicação, e aí, veja só, não é mais uma negociação, não é mais uma autorização com o trabalhador, é uma comunicação ao trabalhador em 48 horas. Uma outra coisa que é interessante em relação a essa tratativa é que, inclusive na pandemia, se discutiu muito. E os custos com esse trabalho remoto? Os custos que vão aumentar na minha energia, os custos que eu vou ter com a internet, porque provavelmente a internet que eu tenho em casa para uso comum não vão dar conta do meu fluxo de informações que vão ser trocadas por essa internet. Os equipamentos que eu vou utilizar, né, o meu computador, a adequação desses equipamentos, quem vai custear isso? E, para nossa grande surpresa, ou não, tendo em vista o nosso momento político de fragilização da proteção ao trabalhador, desde a reforma trabalhista, já se dizia lá que já não se previa, melhor dizendo, que esses custos seriam de obrigação do empregador. Então, ficou implícito se seria ou não do empregador. Não havia um trato relacionado a isso. A única coisa é ressarcir ou pagar por esses equipamentos, por essa adaptação de equipamentos e de logística. Esse pagamento ou esse ressarcimento não vai ser considerado, não pode ser considerado como remuneração. Então, podia se tornar, por exemplo, remuneração in natura, né? Salário in natura. Ela não poderia ser considerada, em hipótese alguma, como parte de remuneração, como verba remuneratória. Mas não dizia se havia ou não a obrigatoriedade dos empregadores custearem isso.
E aí, com a MP, essa lacuna permaneceu, né? Não se estabeleceu quais eram as condições para que esses equipamentos e essa logística toda fosse adaptada ou fosse instalada na Casa dos Trabalhadores. Uma coisa que é importante a gente falar também é sobre a diferença entre teletrabalho e home office. Porque isso vai fazer diferença, inclusive, em como as coisas são tratadas juridicamente. O home office é exclusivamente o deslocamento dessa atividade laboral para um outro domicílio, que não necessariamente é o domicílio a casa do trabalhador, mas pode ser um cowork, enfim, algum lugar que ele entenda que é interessante fazer esse trabalho, e isso não o impede de fazer uso do aparato logístico e do domicílio do empregador. Então, é algo relacionado com a faculdade de você utilizar o seu domicílio ou outro lugar que seja mais adequado, ou que você julgue, que o trabalhador julgue mais eficiente para a produção do seu trabalho. Então, assim, não há a obrigatoriedade desse trabalhador estar em outro lugar. Então, portanto, ele não está vinculado a toda essa tratativa do teletrabalho, essa normatização, essa regulamentação específica do teletrabalho. E eu não contei quando eu comecei, gente. Vocês me digam aí quanto tempo eu tenho para eu não me perder, porque senão eu fico dando minhas voltas. E o teletrabalho tem essa tratativa específica, essa normatização específica, né? Ele acaba preservando, de algum modo, também, maior controle de jornada. O home office não está submetido a essa exceção da limitação da jornada de 8 horas. E aí já vamos caminhando para outra questão que é objeto aqui da nossa discussão, do nosso diálogo hoje, que é em relação às horas extras ou da conversão dessas horas extras em banco de horas em folga. Como o teletrabalho tem essa peculiaridade de estar ali submetido a essa exceção da jornada de trabalho, acaba ficando um grande buraco em relação à tratativa do banco de horas ou das horas extras. Porque a grande questão é que se entende que o teletrabalho, pelo menos os poucos precedentes até então que tivemos no seu trabalho, dizem que é difícil estabelecer ou determinar o pagamento de horas extras, porque não há como controlar essa jornada de trabalho na hipótese do teletrabalho. O que não é absolutamente verdade, o que não é absolutamente errado. Por quê? Dependendo de como essa relação de teletrabalho se estabeleça, há sim a possibilidade de controlar. Então, não tem como estabelecer um regramento geral que vá atender a todas as especificidades de cada relação de trabalho ou de cada ofício que é exercido nessa relação de trabalho. Porque tem gente que vai trabalhar com a produção que vai ali estar logado em determinado sistema, porque está ali na própria natureza do desempenho dessa atividade, ele está ali vinculado a um sistema de internet ou intranet dessa empresa, desse empregador, e que, portanto, dá para se controlar razoavelmente esse trabalho. Aí há alguns questionamentos que surgem, mas ele pode logar e ele pode passar o dia assistindo Netflix enquanto está logado no sistema. Mas é um risco que acontece, um risco que essas empresas são submetidas, mas o que não é razoável, o que não é justo, é que o risco dessa trabalhador e ele acabe se submetendo a uma jornada de trabalho sem limite, né? Coisa que ele não faria se ele estivesse no trabalho, de pagar ou não hora, de controlar essa jornada.
de saber minuciosamente quantas horas aquele trabalhador está ali exercendo a sua atividade. Então, há os poucos precedentes da Justiça do Trabalho no momento, e digo poucos porque nós temos 9 meses, né? 8 meses de pandemia. Então, inclusive, um dado interessante é que durante esses 9 meses, aumentou em 270% o número de processos de ações trabalhistas que dizem respeito ao home office e a trabalho remoto. 270% só nesse período. Esse é um dado do Conju. Depois eu posso mandar até isso para vocês. Então, porque os problemas já começaram a aparecer. E começaram a aparecer, inclusive, por causa dessas tantas lacunas que já tinham na CLT e as lacunas que foram se intensificando, ou aumentando, ou aparecendo a partir da medida provisória. E quando a medida provisória, é importante a gente falar também que ela perdeu a eficácia, né? Perdeu a vigência, melhor dizendo, perdeu a validade. E aí, conforme a nossa Constituição Federal, quando uma MP ela não é convertida em lei, o Congresso tem até 60 dias para emitir um decreto legislativo que regulamente como é que ficam as relações, né, jurídicas após a perda da vigência dessa MP. Ocorre que o nosso Congresso não emitiu esse decreto legislativo até o presente momento, e já perdeu o prazo, né? Porque já passaram os 60 dias. A MP teve o seu último dia de vigência, dia 19 de julho. Então, do dia 20 de julho para cá, eles teriam até ali, eu não vou fazer a conta dia a dia, mas teria ali até 20 de setembro, mais ou menos, para fazer essa regulamentação através do decreto legislativo, o que não aconteceu. E aí, o que é que diz a nossa Constituição quanto a isso? No caso de não haver essa regulamentação, as relações jurídicas que foram estabelecidas na vigência dessa medida provisória permanecem submetidas a ela, não podendo haver novas relações jurídicas estabelecidas após a sua perda de vigência. Ou seja, ela fica ali com uma vigência flutuante, uma vigência só em relação àqueles tratos, aquelas relações jurídicas que foram estabelecidas durante a sua vigência. E aí é que vem as grandes batalhas jurídicas que serão estabelecidas ao longo dos próximos anos, com certeza, na Justiça do Trabalho. Porque essa MP estava baseada temporalmente ao decreto da calamidade pública no país. Esse decreto que estabelece a calamidade pública, ele tem validade até 31 de dezembro. Então, nós estamos muito bem agora. Chegar a 31 de dezembro, nós já sabemos que a pandemia não acabou, que não vai ter vacina, que, portanto, as coisas permanecerão aí pelo menos mais uns 6 meses aonde estão. E a gente está sem presidente da República, gente. Enfim, não sei se tem pessoas aqui que defendem o atual presidente da República, mas a gente está sem presidente da República e a gente precisa pensar o que é que vai ser depois do dia 31 de dezembro. Pensar se ele vai, de fato, estender esse estado de calamidade pública ou ele vai naturalizar mesmo que está tudo ok, que a pandemia acabou, que foi só uma gripezinha, porque ele sobreviveu à gripezinha, e que vida que segue. Então, a grande questão que eu acho que vai ser fruto de muita discussão, porque realmente vai abrir um fosso jurídico para a gente a MP perdeu a vigência, e aí tem várias relações que ainda estão baseadas na vigência flutuante dela, né? Mas essas relações só poderão permanecer submetidas aos seus regramentos até dia 31 de dezembro, porque é o período do decreto que trata da calamidade pública. E após isso? Se houver um novo decreto que estabeleça a extensão, a prorrogação desse estado de calamidade pública, ok, mas é um novo normativo. E a MP estava baseada nesse decreto. Estava relacionada, vinculada a esse decreto.
A gente pode entender que, como o decreto novo, que prorroga a calamidade pública, diz respeito a esse decreto antigo, então, portanto, a vigência dessa MP se estende a esse novo decreto, eu não tenho resposta para dar, não, viu? Se vocês esperavam que eu tinha resposta para dar, sinto muito, isso daí vai virar objeto de pesquisa de alguém. Porque eu não tenho essa resposta para dar e ninguém tem ainda. Ninguém tem ainda. Né? Aí a gente vai ter que recorrer lá à teoria geral do direito, a gente vai ter que recorrer a toda ao trato constitucional da hierarquia das normas, né? Mas a gente vai continuar com esse buraco aí, até que alguém estabeleça algum entendimento específico. Eu não lembro, eu nunca estudei, não é nem que eu não lembro, eu não me recordo, nunca estudei nenhuma situação atípica dessa forma para que a gente possa usar como parâmetro para uma possível tese, né, que sustente a extensão da vigência flutuante dessa MP, no caso de haver um novo decreto estendendo, prorrogando o estado de calamidade pública. Eu não sei se tem alguma situação análoga que já foi discutida no judiciário ou que mesmo já tenha sido fruto de estudo doutrinário que já tenha tese nesse sentido. É uma ignorância minha. Eu não conheço, pode ser que alguém conheça, mas é uma investigação importante a ser feita. Porque a gente vai ter esse problema a partir do dia 31, né? E aí, eu estou, assim, generosamente supondo que haverá um decreto prorrogando esse estado de calamidade pública. Mas e se não houver? Aí nossa situação fica ainda mais grave. Porque senão a gente não vai ter nem uma base legal para fundamentar uma tese jurídica de prorrogação dessa vigência flutuante, dessa MP. Então, são questões assim, como isso aqui é um grupo de extensão e tem estudantes de graduação, não só de direito, eu acho que nos próximos 10 anos a gente vai ter objeto de pesquisa sobre a pandemia, né? Inclusive porque essa enxurrada de legislação provisória que nós tivemos, de medidas provisórias que nós tivemos, não só de medidas provisórias, mas de decretos, as medidas que foram convertidas em lei, elas vão criar uma série de questões aí a ser muito desdobradas, né, ao longo do tempo. Eu não sei mais, eu acho que eu comecei a... Eu deixei uma entrada aqui no chat, não sei se você acompanhou, mas aí a gente programou uma fala de cerca de 20 minutos e depois debates, porque os grupos, os alunos têm perguntas para fazer, provocações aí para reflexão. Então, se você quiser concluir e depois abrir para o debate, você pode ficar à vontade. Não, pode considerar concluído. Eu quis fazer só esse panorama já que eu vi lá que a gente ia ter o debate, então, só para fazer o panorama geral de qual é o nosso estado de coisas nesse momento. É tão complexo que é até difícil, né? Sintetizar a complexidade do estado de coisas. Eu queria chamar, então, os grupos, né? Os nossos grupos. A gente, nesse projeto de extensão, a gente fala sobre o trabalho e sobre o urbanístico, né? Faz depois um diálogo entre os. Então, nossas extensões são divididas em grupos, tanto de trabalho quanto de direito urbanístico. Então, eu queria pedir aos grupos de direito urbanístico, que ainda estavam, né, no grupo 1, 2 e 3, para fazer as perguntas que foram formuladas para a professora Gabriela. Annalise, podemos fazer na ordem inversa hoje dos grupos? Pode, passa aí, então. Porque, vamos começar pelo grupo 3. A gente tem 3 grupos, professora Gabriela. Né? E só comentando, fazendo aí um comentário sobre a fala da professora Gabriela, essa questão da MP, depois que é rejeitada e perde a vigência, o Congresso teria que disciplinar as relações dela decorrentes. Eu achei até que, nesse caso, que seria uma grande raridade, o Congresso, de fato, ia fazer isso, pela complexidade da situação, né? No meio da pandemia, uma situação extremamente extraordinária. Mas é muito comum, na verdade, que o Congresso não faça isso, jamais, né? Inclusive, Exato. Essa alteração constitucional feita lá no 2000 e alguma coisa, não lembro,
que estipula dessa forma que as relações conservação mantidas pela MP, embora a MP tenha sido rejeitada, se deu justamente porque o Congresso jamais se dava ao trabalho de regular as situações. E aí ficava o verdadeiro limbo. Ninguém sabia o que regulava. Agora, pelo menos, se sabe, embora seja absurdo imaginar que uma norma que o próprio Congresso rejeita consiga ainda disciplinar alguma relação jurídica, né? É uma situação absurda, e principalmente agora, numa época de tão urgente como uma pandemia. Eu realmente achei que... E eu até diria, por outro lado, que nesse ano o Congresso Nacional ele foi extremamente proativo. Eu acho que o home office funcionou bastante lá no Legislativo, porque a quantidade de legislações que foi prontamente atendidas, inclusive de temas que não necessariamente precisariam estar na pauta decorrente da pandemia, né? Mas outras situações da vida cotidiana, né, foram regulamentadas também. Então, eu gostaria de passar para o grupo 3 responder, porque, como eu sou da letra V, né, eu sempre fiquei lá por último, esperando a resposta. Então, eu sei como isso é difícil. Então, a professora Analice é da primeira letra do alfabeto, ela nunca passou pelo que eu passei. Então, hoje a gente vai lá para o grupo 3 primeiro. Vamos hoje para o grupo 3. Faça as perguntas. Ai, minha chateação. Então, bom dia, professora Gabriela. Eu queria ser letra B, eu queria me chamar Vitor para chegar atrasada. Eu queria... Quando a chamada é feita às 10h30 da noite da sexta-feira, você não queria ser letra V. Não ia querer, não. Vamos lá, Beatriz começou a falar. Diga, Beatriz. Bom dia, professora Gabriela. Bom dia, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer a explanação da senhora, foi muito interessante. A forma como a senhora critica e pontua essas alterações das relações de trabalho no ano de 2020 é muito interessante, muito necessária. Então, eu gostaria de agradecer essa explanação. E aí, a primeira pergunta que a gente fez é: durante o teletrabalho, o tempo que o trabalhador ultrapassar de sua jornada normal pode ser considerado para a contagem de horas extras? Se sim, como é realizado esse controle? Eu já faço as outras direto ou... É melhor, né? Que eu respondo. Pronto. Aí a segunda, já foi comentada, apesar de a medida provisória 927 prever que o empregador poderia fornecer os equipamentos tecnológicos necessários à prestação do teletrabalho em regime de comodato, né? Isso não ocorreu para a maioria dos empregados. Nesse sentido, como têm sido os debates acerca dos custos que muitos trabalhadores tiveram para a manutenção de uma infraestrutura adequada para a realização do trabalho e como isso poderá ser entendido em demandas judiciais posteriormente? A terceira, por força da pandemia, o teletrabalho foi imposto com muito improviso. Não houve tempo para a criação de uma estrutura de home office adequada. Uma vez que a ausência do cumprimento das regras de ergonomia gera doenças do trabalho, como o empregador fiscalizará o cumprimento das normas de saúde e segurança no teletrabalho? Se houver um acidente de trabalho, haverá presunção da culpa do empregador? A quarta. Pronto. Beatriz. Não, é porque como as perguntas são um pouquinho grandes, e a professora Gabriela é extremamente inteligente, mas certamente ela pode ter uma limitação de memória para as perguntas. Então, vamos tentar fazer primeiro essas três, depois vocês façam as duas outras, tá? Pronto, ótimo. As perguntas foram muito boas, né? muito complexas. Então, por isso que eu estou dizendo, elas foram grandes, complexas, eu acho que ela não vai conseguir anotar tudo de uma vez só. A pergunta dessa dá uma tese, né? Enfim. Essa última sobre saúde do trabalho, então, minha filha, dá uma tese de doutorado, não dá nem uma dissertação de mestrado, dá uma tese, porque... Mas, enfim, vamos por ordem. Sobre tempo extra e hora extra. Como eu já disse, a grande questão em relação à conformação da hora extra é o controle. A nossa legislação já excepciona o limite da jornada, 8 horas.
ao teletrabalho, então, há uma presunção de que não se tem como conformar hora extra. Só que a presunção não pode ser considerada absoluta, né? Porque, inclusive, como eu já disse, os primeiros precedentes que saíram relacionados a isso dizem que só não haverá a possibilidade de conformação de hora extra, ou seja, se houver algum meio em que esse empregador esteja ali controlando o trabalhador, ele sim pode configurar, essa situação sim pode configurar a hora extra e deve ser pagada conforme o nosso regulamento legal ordinário sobre hora extra. Então, os primeiros precedentes que eu vi, que eu encontrei, isso dizem respeito à impossibilidade absoluta de controle de jornada. Se houver alguma possibilidade de controle de jornada, a empresa, o empregador, deve sim se empenhar em fazer esse controle para justamente fazer esse pagamento ou, enfim, criar banco de horas, etc. Mas utilizar o nosso regulamento legal sobre hora extra. O que, na verdade, raramente vai acontecer, porque o empregador não tem interesse em fazer esse controle de jornada. Ele vai fazer controle de produtividade, que é o que convém a ele, né? Desde que o trabalho esteja acontecendo, de que as coisas estejam acontecendo conforme lhe convém, ele não vai fazer esse controle de jornada, porque ele sabe que, possivelmente, esse trabalhador em home office, em teletrabalho, melhor dizendo, está excedendo o seu horário de jornada. E aí vem outras implicações nessa discussão, que não dá para controlar o tempo que ele está ali vinculado, mas não dá para controlar que ele estivesse aquelas 8 horas absolutamente envolto, né, concentrado naquele trabalho. Mas, gente, quando nós estamos também em um trabalho presencial no domicílio do empregador, nós também não ficamos 8 horas parecendo loucos na frente do computador, ou, né, a não ser que nós tenhamos um trabalho exclusivamente muito mecanizado e que demande da gente um trabalho ali quase que robotizado em relação àquilo que a gente está fazendo. Mas normalmente tem as pausas para o cafezinho, a pausa para beber água, a pausa para ir no banheiro. E isso está incluído na jornada do trabalhador. Então, dentro do teletrabalho, isso não pode ser diferente, não pode ser desconsiderado, porque, inclusive, é uma forma de preservar a sanidade física e mental desse trabalhador, né? É uma forma de preservar a sua dignidade humana também. Então, mais uma vez, repito que o grande cerne da discussão sobre a hora extra é a possibilidade ou a inviabilidade do controle da jornada. Considerando que, a partir da tratativa da CLT, há essa previsão, há essa presunção de que não há o controle, que, portanto, não há essa limitação do trabalho diário a 8 horas, mas que essa presunção, na minha concepção, não é uma presunção absoluta. É uma presunção ieris tanto, não a presunção juri et juris. Custo da infraestrutura. Também já comentei que esse custo não tem uma determinação que obrigue que as empresas façam isso. A possibilidade de comodato e etc. São já formulações que estão extra-legais, né? E que foram arranjos que foram feitos, inclusive, em tratativas coletivas com alguns empregadores. E a nossa grande vulnerabilidade, e eu preciso fazer mais essa crítica à reforma trabalhista, é que a reforma trabalhista possibilitou esses acordos individuais que colocam o trabalhador numa situação de extrema vulnerabilidade na tratativa com esse empregador. Então, assim, ele acaba se submetendo porque não quer correr o risco de perder essa relação de trabalho, não quer perder essa renda. E quem faria esse grande controle dessas vulnerabilidades, que tiraria o trabalhador dessa maior vulnerabilidade, seriam os sindicatos, as entidades sindicais, que não tem mais esse privilégio, né? Não é nem privilégio, é essa prerrogativa conforme a nossa CLT após a reforma de 2017. Então, esse custo com infraestrutura, alguns debates que têm ocorrido sobre implementação de adicionais, né, na remuneração desse trabalhador, além desse comodato dos equipamentos, porque não é só o comodato do equipamento, é o gasto de energia elétrica, é o gasto da internet,
enfim, todas as outras coisas que, inclusive, esses empregadores estão economizando nos seus domicílios, né? Que as empresas estão economizando nos seus domicílios. E esse custo foi transferido para o trabalhador. Então, as discussões estão ocorrendo, mas sempre no plano teórico e no plano das negociações coletivas. Nas negociações individuais, são possíveis essas tratativas? São, mas o trabalhador fica numa posição de maior vulnerabilidade, de maior fragilidade nesse trato direto com o seu empregador. Sobre a saúde do trabalho, uma coisa que está na CLT e que não estava na MP é sobre a obrigatoriedade desse trabalhador, desse empregador, na verdade, informar aos trabalhadores sobre as medidas de segurança que ele deve adotar, de segurança e saúde do trabalho que ele deve adotar, inclusive com a assinatura de um termo, né, de compromisso, de responsabilidade em relação a essas coisas. Então, lá na CLT, tá, mas na MP já flexibilizava, inclusive, isso. Flexibilizava, inclusive, essa responsabilidade do empregador em informar constante e sistematicamente o trabalhador sobre os cuidados que ele deve adotar, as medidas que ele deve adotar para preservar a sua segurança e a sua saúde. Então, essa pergunta que você me faz vai virar alguma tese de doutorado sobre o que acontece no caso dos acidentes de trabalho. Porque aí eu entendo, eu que sou a pessoa que entendo que a proteção ao trabalhador deve ser integral, independentemente de como e onde ele esteja exercendo essa atividade laboral. Eu entendo que, havendo um acidente de trabalho, um acidente no exercício dessa atividade laboral, ele deve, sim, né, ser enquadrado como um acidente de trabalho, ainda que esteja na residência do trabalhador. Porque a grande questão do acidente do trabalho não é se o acidente ocorre no local do trabalho. Não diz respeito exclusivamente ao espaço físico do trabalho. Diz respeito ao nexo causal com a atividade laboral. Então, na Justiça do Trabalho, quando vocês se tornarem advogados, se vocês quiserem advogar na área trabalhista ou quiserem pesquisar, vocês vão ver que os processos, as ações trabalhistas, as reclamações trabalhistas que dizem respeito a acidente de trabalho, elas vão o tempo todo, a grande discussão vai ser sempre em relação ao nexo causal entre a patologia que aflige o trabalhador e a atividade laboral que ele exercia. Nunca é uma discussão exclusivamente sobre o local em que aconteceu. Então, eu, por exemplo, tenho a minha principal ação, a principal ação trabalhista que diz respeito a acidente de trabalho. A grande discussão era, porque o meu cliente, ele sofreu um acidente numa obra, ele trabalhava na construção civil, e aí um equipamento rompeu, estava entre as pernas dele, era um mangote, eu não sei explicar para vocês como mas era um equipamento que ele precisava segurar entre as pernas. Esse equipamento escapuliu e bateu no testículo dele, e machucou muito, né? E vocês que são homens devem imaginar quanta dor vocês sentiram, porque eu não consigo nem mensurar. E aí, ele não recebeu primeiros socorros da empresa, a única coisa que a empresa fez foi dar um Dorflex para ele, e encaminhou, e aí ele continuou trabalhando com dor, porque ele não foi sequer liberado dessa jornada de trabalho nesse dia. Nos dias seguintes, ele foi para o médico, ele não suportava a dor, e aí ele foi afastado pela Previdência. Ele cumpriu os primeiros 15 dias, né, e no 16º dia foi afastado pela Previdência Social. E aí desenvolveu uma inflamação nesse testículo que perdura até hoje, que incapacitou ele para determinadas atividades, para várias atividades. Então, assim, ele não teve a capacidade dele laboral totalmente frustrada, totalmente limitada, né? Mas ele teve uma restrição muito grande das ocupações em que ele podia atuar, porque ele é um trabalhador da área da construção civil, né? Então, ele adquiriu uma comorbidade relacionada a isso. E aí, na primeira perícia, e aí, eu não posso falar isso não por uma questão ética, mas enfim, eu ia falar sobre as perícias na Justiça do Trabalho, mas vou deixar isso para outra ocasião mais restrita.
Na primeira perícia que fez, o médico disse que ele tinha, sim, um problema de saúde, identificou que ele tinha um problema de saúde, mas que não conseguia enxergar o nexo causal entre o acidente relatado e a doença que ele adquiriu. Não, então caiu do céu, a pessoa está com uma inflamação no testículo. E aí eu impugnei a perícia, só que a perícia veio com várias outras questões complicadas, porque esse é um perito que já é famoso na Justiça do Trabalho aqui da Bahia por sua tendência a proteger os empregadores. Então, ele faz voltas homéricas, ele faz contorcionismo para não configurar o nexo causal entre as patologias que os trabalhadores apresentam e os acidentes ou as condições de trabalho que são relatadas. Então, ele usou desse exercício dele criativo imenso para não configurar o nexo causal. Eu impugnei, inclusive, porque ele deixou de apreciar boa parte dos quesitos que eu apresentei, que também diziam respeito a outra patologia que o meu cliente tinha adquirido, que era uma inflamação também na pele, era uma inflamação, na verdade, no trato respiratório, e uma inflamação também que tinha uma reação alérgica, porque ele estava trabalhando o tempo todo sem EPI e lidando com substâncias químicas tóxicas, né? Oriundas do cimento e de outros materiais de construção. E aí eu consegui comprovar, inclusive, que essas EPIs não eram fornecidas com a periodicidade adequada, porque consegui produzir prova testemunhal nesse processo com outro trabalhador que trabalhava com ele, que também não recebia esses EPIs. Então, assim, toda a discussão... Aí foi feita uma segunda perícia. A primeira perícia foi descartada e foi feita uma segunda perícia, inclusive, para atender aos meus requisitos. E aí, por graça do orixá, esse perito se distanciou da Justiça do Trabalho, se afastou, porque foi estudar, sabe Deus aonde, e aí ele não pôde repetir a perícia e meu cliente teve que submeter uma nova perícia com outro profissional, com outro técnico. Então, ele fez uma perícia toda de novo, né, porque o primeiro laudo não tinha como ele aproveitar para fazer uma complementar, porque tinha muitas falhas, né? E aí, essa segunda perícia configurou o nexo causal entre a patologia que o meu cliente tinha e o relato do acidente. Então, estou citando isso como exemplo para vocês entenderem que não é exatamente o espaço, né, mas sim o nexo causal que vai dar. Então, para mim, se acontecer, por exemplo, de um trabalhador adquirir algum tipo de lesão, tendinite, por quê? Por excesso de digitação, né? Ah, mas não tinha como supervisionar. Ok, mas se presume que a maior parte do tempo que ele está ali, se ele fica 8 horas na frente do computador, exercendo atividade laboral, escrevendo relatório, digitando, etc., ele sim, a maior probabilidade de que ele tenha adquirido essa patologia advinda dessa atividade laboral e não usando Twitter e Facebook, né? Pode ser que tenha colaborado, mas se ele tivesse com o tempo dele de atividade laboral escalonado, se tivesse a ergonomia, se a empresa, inclusive é algo que a gente pode começar a discutir, se a empresa não oferece os equipamentos ergonômicos adequados, incomodato, ou seja, oferecendo mesmo a título gratuito a esse empregador, e esse empregador adquire patologias que estão relacionadas à atividade laboral por falta desses equipamentos, a gente pode responsabilizar esse empregador? Na minha concepção, pode. Porque o empregador não pode assumir o risco da atividade econômica. E dentro do risco da atividade econômica está incluída esse cuidado, esse aparato logístico com o corpo, com a saúde e a segurança do trabalhador. Então, se o trabalhador assume que ele precisa comprar uma cadeira assim, que cadeira não é barato, digo isso porque eu acabei de comprar uma, inclusive, se tem que comprar o escrivaninho assado, se ele tem que comprar o computador que coloca esse computador na altura tal, isso eu estou falando de atividades que dizem respeito ao trato aqui com o computador, né? Porque é o que fica mais próximo de exemplificar para vocês. Mas existem outras atividades. Se esse cara, por exemplo, passou a produzir determinados produtos dentro de sua casa, né? Se, por exemplo, ele trabalhava numa empresa de costura, ele trabalhava numa empresa que trabalhava com moda, e aí ele passou a produzir, né? A empresa
Ele tem equipamento em casa, ou ele adquiriu o equipamento e passou a costurar dentro de casa, e ele sofre um acidente. A gente vai dizer que esse acidente não é um acidente de trabalho, porque não estava no local, no domicílio do empregador, não tem como, o nexo causal está ali, ele não estava costurando para ele, né? E assim, a gente também não pode presumir a má-fé, a gente deve presumir a boa-fé, conforme a nossa estrutura legislativa, nosso ordenamento jurídico, a boa-fé é presumida, e a má-fé precisa ser provada. Então, assim, se um trabalhador alega que ele se machucou, que ele adquiriu uma lesão, que ele sofreu determinada coisa, no desempenho dessa atividade laboral, a gente deve presumir que ele está alegando isso de boa fé. E para provar o contrário, você vai ter que usar do seu arcabouço, né, criativo também, e do laço probatório para provar essa má-fé. Então, eu acho que em momentos de grandes crises jurídicas, a gente tem que se reportar aos nossos grandes institutos e princípios. Princípios existem para isso. Sejam princípios que são criados na doutrina, sejam os princípios constitucionais, ou os princípios da própria área jurídica que nós estejamos lidando. Então, os princípios do direito do trabalho, os princípios constitucionais e os nossos grandes institutos servem para isso. Então, a nossa grande disputa narrativa vai ser em torno de como estabelecer a relação entre essas novidades todas que estão acontecendo agora e o que a gente tem de estrutura principiológica no direito do trabalho. É isso que o máximo que eu posso responder para vocês, porque, como eu já disse, eu não tenho resposta pronta para essas coisas que estão acontecendo agora, gente. Teria que ser mágica. Tá ótimo, professora. Beatriz, ainda tem mais perguntas? Tem mais duas, são mais curtinhas. Tá bom. A quarta Eu só queria fazer só um aviso, porque são 10, vai ser 10h17, quase 10h20, né? Porque a gente tem aí uns 40 minutos para a gente ainda ouvir os dois outros grupos, só para a gente conseguir administrar um pouco o tempo, tá bom? Vamos lá, Beatriz. Com a atual situação pandêmica, surge o problema do desalento sobre os profissionais do teletrabalho, ou seja, um estado de informalidade, problemas técnicos e de gestão, de tal modo que muitos ficam sem nenhum subsídio, chegando a trabalhar em estado de precariedade. Como o empregado deve agir nesse tipo de situação? Que órgão público deve ser procurado para auxiliar esses trabalhadores? E a última quais benefícios os funcionários que trabalham em home office têm direito? Eu acho que benefícios aqui no sentido de direitos, né? Começando pelo final, os direitos dos trabalhadores em home office, conforme a nossa CLT, são todos os direitos que os trabalhadores que exercem atividade no estabelecimento comercial ou no domicílio do empregador. Então, o nosso... Deca, tem alguém chamando aí, por favor, eu tô dando aula. Pô, gente, rapidinho, porque eu não sei se minha tia tá aqui. Rapidinho. Oi. Eu tô dando aula. Desculpa, gente. Que minha tia tinha saído, eu nem vi, e eu tô aqui. Eu dei a tenda e ela nem tá aqui para atender. Enfim, eu tava falando o que mesmo, gente? Sobre os direitos do trabalhador em teletrabalho. Isso, em teletrabalho ou em home office. Então, esses direitos são equiparados. Do teletrabalho, como eu já disse, tem aquele regulamento específico que excepciona o controle, o limite da jornada de trabalho, mas em home office, como eu já falei, que é diferente, os direitos são os mesmos em geral. Inclusive, porque é isso que está lá estabelecido no nosso artigo 6º da nossa CLT, que é o parágrafo único diz que todos os direitos são equiparados. Eu não cheguei a copiar aqui para vocês, mas depois vocês podem anotar esses artigos que eu mencionei e procurar lá para dar uma lida. A outra pergunta foi sobre... que dessa vez eu não anotei, dessa vez justamente se enfiaram aqui para mim. Eu posso repetir. Com a atual situação pandêmica, surge o problema do desalento sobre os profissionais do teletrabalho, ou seja, a informalidade. Isso. E a quem recorrer isso. Os nossos órgãos que estão aí fazendo parte desse sistema de proteção do trabalhador são
o Ministério do Trabalho, né, que a fiscalização do trabalho é responsabilidade do Ministério do Trabalho a partir de seus auditores. Eu fui servidora do Ministério do Trabalho durante mais de 10 anos, fui servidora administrativa. Eu pedi exoneração do meu cargo efetivo esse ano, porque não dava para mim mais, enfim, eu estava surtando, e eu preferi priorizar minha saúde mental. E o que eu posso dizer é que a auditoria fiscal tem muitas questões para fazer a fiscalização no âmbito residencial, no âmbito domiciliar. Digo isso porque era a grande justificativa, inclusive, para não se fiscalizar o trabalho doméstico. A grande questão era a inviolabilidade do domicílio. Verdade é que, nesse caso, a gente não falaria em inviolabilidade do domicílio, porque o próprio trabalhador estaria, né, interessado que sua casa ou que seu domicílio fosse vistoriado para que se investigasse as condições de trabalho dele. Só que isso não vai virar regra, gente. Infelizmente, não vai. Porque há uma incapacidade mesmo da auditoria fiscal do trabalho de fazer isso. Porque uma coisa é você fiscalizar um estabelecimento comercial em que você vai fiscalizar as condições de 20, 30, 50 mil, 2 mil trabalhadores. Outra coisa é você ir na casa de cada um desses 10, 20, 30 mil trabalhadores, né? Então, há essa inviolabilidade. O que eu entendo que pode ser feito é fazer, sim, a denúncia, esse trabalhador fazer essa denúncia, que vai ficar lá registrado no Ministério do Trabalho, que pode se tornar fruto de uma fiscalização. E aí essa fiscalização, frequentemente, vai focar na documentação, aí vai analisar como é que está esse contrato de trabalho, se havia previsão desse teletrabalho, se estava atendendo a CLT ou a MP, no caso de ter sido estabelecida nesse momento excepcional de pandemia, e quais foram as condições que foram estabelecidas em relação a esse equipamento, a essa organização, adaptação logística para o teletrabalho na casa do trabalhador. Pode vir a se tornar uma auditoria e se tornar um auto de infração, mas eu tenho poucas expectativas de que isso se consolide num plano fático. A outra possibilidade é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também tem sua via de denúncia, e aí as denúncias podem ser feitas individualmente ou coletivamente. O Ministério Público do Trabalho não faz auditoria, então eles não vão fazer a fiscalização em loco, porque o Procurador do Trabalho não tem essa atribuição constitucional. O que acontece é que o Ministério Público do Trabalho oficia o Ministério Público, ou o Ministério do Trabalho, né, para que agora não é mais o Ministério do Trabalho, é o Ministério da Previdência Social, não. Mas vai oficiar lá o órgão ao qual estão submetidos os auditores fiscais do trabalho atualmente, para que esses auditores fiscais façam a fiscalização. Mas aí o MPT vai fazer tipo investigação prévia, vai ouvir o trabalhador, vai pegar os detalhes, etc., e vai submeter ao Ministério do Trabalho para auditoria já com maiores detalhes, maiores informações. E aí é que vem a grande sacada. Porque quando chegam os ofícios do MPT, os auditores fiscais, a auditoria funciona de forma mais efetiva, porque eles precisam retornar uma resposta a esse ofício que o MPT enviou para eles. Então, eles não podem deixar o MPT desassistido de resposta, porque o MPT cobra, inclusive começa a criar uma série de constrangimentos constitucionais, inclusive com ameaças de judicializar e etc. A outra via é a judicialização. Ocorre que a judicialização normalmente implica no rompimento desse vínculo empregatício, porque as empresas normalmente não preservam esses trabalhadores que a processam, né? A não ser que sejam empresas públicas, como Petrobras, Embasa, etc., eles até mantêm, porque eles precisam de um procedimento específico para fazer a demissão desses trabalhadores. Eles não podem exonerar, ou eles não podem demitir esses trabalhadores, senão por justa causa, e se por justa causa, a partir de um procedimento administrativo disciplinar. Então, ou pelo menos de uma sindicância, que se torne um PAD. Então, essa via da judicialização, eu entendo que é a via mais radical, porque ela vai causar ruptura desse contrato de trabalho. Normalmente, ela vai causar essa ruptura
esse contrato de trabalho, mas é a via em que o trabalhador consegue aumentar as suas chances de ter alguma garantia, pelo menos indenizatória, em relação a essa precarização que ele sofreu. Uma coisa que eu sempre oriento aos meus clientes, é uma coisa muito da prática mesmo da advocacia, é que, e eu comecei a orientar isso em situações de assédio moral, que é que esses trabalhadores adotem um caderninho para fazer um diário de cada coisa que acontece nessa rotina de trabalho deles, para que a gente consiga conformar um relato, uma narrativa muito bem amarrada sobre esse assédio, e é algo que eu recomendo agora, já transferindo para essa condição de trabalho, de teletrabalho, porque vai ser difícil você chegar na audiência e você lembrar de cada coisa que aconteceu, cada dia, quem estava presente, com quem você falou, com quem você deixa de falar. Então, é uma orientação que eu dou também, mas que é algo muito prático, que é que, no caso de cogitar judicialização, que se faça um diário mesmo. Cada dia que aconteceu alguma coisa, anotar horário, local, com quem falou, quem presenciou, etc., para que depois você consiga, inclusive, se possível, levar essas pessoas que presenciaram determinadas coisas a testemunhar, ainda que contra a vontade delas, né, fazendo mesmo, pedindo mesmo que o juiz intime essas pessoas a testemunharem. É isso, as orientações que eu posso dar nesse sentido no momento. Obrigada, professora. Vamos passar para o próximo grupo. Olá, bom dia, professora Gabriela. Bom dia. Caso a MP 927 não perdesse a sua vigência em julho e se estendesse até o final do ano, quais poderiam ser os benefícios trazidos para os empregados? E, de alguma forma, se o empregador quiser manter o teletrabalho, é obrigação dele ou do empregado procurar os melhores meios para a realização dessa modalidade de trabalho? Pode fazer todas, Gladys. Todas. Se caso o estado de calamidade provocado pelo Covid-19 não for controlado e chegarmos na data de 1º de janeiro de 2021, o artigo 14 do diploma supracitado, que garante a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, ela poderá ser estendida. E quais serão as primeiras medidas a se tomar? Eu tenho uma pergunta sobre o banco de horas, que era como funciona o banco de horas, mas já foi respondido. Mas quais as principais diferenças entre o banco de horas instituído na CLT e o previsto na MP? Sei. E os estagiários e aprendizes ainda podem trabalhar remotamente após a perda da validade da MP? Peraí, rapidinho, só voltando para outra que eu estou anotando. O banco de horas da CLT e da MP, né? A diferença. É a diferença. E estagiários e aprendizes, né? Estagiários e aprendizes ainda podem trabalhar remotamente após a perda da validade da MP? Certo. Rapidinho, só para... Vamos lá, por ordem. Professora Gabriela, só sem querer pressionar, mas não pressionando, a gente tem mais um grupo com 5 perguntas. Eu vou tentar responder mais especificamente. Olha, sobre a MP, eu não consegui enxergar que teriam benefícios a longo prazo para os trabalhadores. Eu acho que ela era adequada para um momento excepcional mesmo, como nós estamos vivendo, porque ela flexibiliza ainda mais a proteção às condições de trabalho desse trabalhador. Então, eu não enxergo que seja benéfico, né? Como ela foi proposta, ela é muito lacunosa, ela é muito aberta a uma série de possibilidades de vulnerabilização, de precarização ainda maior desse trabalhador. Então, assim, você não exige que tenha o controle de jornada, você não exige que o empregador ofereça equipamento, você não exige uma série de coisas que acabam colocando nas costas do trabalhador todo o risco dessa atividade econômica, o que é um absurdo, né? Essa foi a primeira. No caso de preservação da MP, de quem é a obrigação de estabelecer as condições? A obrigação de estabelecer as condições é do empregador, né? De limitar a jornada, de estabelecer, na verdade, de implementar as condições para fazer esse controle de jornada.
Só que, como nós agora temos um direito do trabalho absolutamente negocial, isso acaba ficando também um pouco mais flexível, né? E o trabalhador, em tese, teria melhores condições de negociar suas condições de trabalho, mas nós sabemos que a vulnerabilidade econômica dele não permite que ele exerça esse suposto poder, que essa flexibilização e essa abertura maior para um direito de trabalho negocial ocorra. Então, a obrigação de estabelecer todas as condições do trabalhador é do empregador, inclusive porque é assim que funciona no emprego, no trabalho presencial. Tem o regulamento da empresa, tem o contrato de trabalho, tem todas as limitações ali que são estabelecidas já no início da contratação. Então, não seria diferente agora, por causa da extensão da preservação dessa condição de teletrabalho. No caso da calamidade, se estender até 1º de janeiro, que nós já sabemos que vai se estender, e é o que eu falei, não existe resposta pronta, porque nós temos uma MP com vigência vagante, flutuante, até dia 31 de dezembro, e a gente não sabe se vai haver uma prorrogação desse decreto. Havendo, a gente vai precisar qual é a natureza jurídica dessa extinção da vigência dessa MP para as relações que foram estabelecidas durante o seu momento, o momento que precedeu a sua rejeição. Então, não tem resposta para isso. Eu entendo, e assim, é a minha posição, é uma tese da minha cabeça. Eu não vi ainda uma discussão sobre isso acontecendo na maioria dos lugares. Eu entendo aqui, havendo um novo decreto, que essa MP passe a regulamentar, permaneça, melhor dizendo, regulamentando as relações jurídicas que já tinham sido estabelecidas na sua vigência, né? Porque nós temos a mesma condição, né? Então, enfim, não pode haver inovação, mas as relações jurídicas que estavam ali já estabelecidas no momento em que ela estava vigente devem permanecer. É o meu entendimento, mas isso não quer dizer que já tenha algum entendimento nesse sentido. Não tem. Assim, entendimento institucional que eu estou dizendo, né? Banco de horas, CLT e DMT. O banco de horas, conforme a CLT após a reforma trabalhista, estabelecia que, no caso de negociação individual, esse banco de horas poderia durar até 6 meses, então a compensação, as folgas poderiam acontecer em até 6 meses, a compensação, né? E, no caso de negociação coletiva, até 1 ano. Com a MP, esse prazo passou para 18 meses. E aí tem mais uma coisa curiosa em relação a essa lacuna que nós temos, legislativa. É o seguinte, se as relações que foram estabelecidas durante a MP perdeu a vigência, os bancos de horas que estão sendo criados agora vão ter prazo de 18 meses ou vão voltar para o prazo regulamentar da CLT? É uma questão a se pensar. Também não existe ainda um posicionamento institucional. Quando eu falo posicionamento institucional, não tem regulamentação do Ministério do Trabalho, não vi parecer do MPT, não tem decreto, não tem legislação ainda regulamentando. Pelo menos no que eu conheço. Então, eu entendo, e aí eu estou mais uma vez dizendo, é o meu entendimento de pesquisadora e de pessoa da área, e não um posicionamento institucional, nem legislativo, nem jurisprudencial, né, nem de precedente, nem de jurisprudência, é um entendimento meu, que, nesse caso, esse banco de horas pode permanecer, sim, com o prazo de 18 meses, pela mesma lógica de que a calamidade se mantém e que, se nós vamos estender a vigência das outras regras, né, enquanto houvesse estado de calamidade, no caso de haver um novo decreto, não havia por que excepcionar ou tratar de forma diferente esse regulamento. Ou toda a legislação vai continuar com essa vigência flutuante, ou nada dela vai ser aplicada. Sobre os estagiários de trabalho remoto. Os estagiários do trabalho remoto, enquanto houver a vigência da MP, para mim não. Tá lá dentro da medida provisória, atende aos requisitos da Constituição, então, esse regramento em relação aos estagiários permanece, né?
também podendo ser remotos, já que estavam sendo aplicados a eles até agora, então também permanece sendo aplicado até eles até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, são outros 500, e aí, como eu já disse, vai depender de haver ou não uma extensão, uma prorrogação desse estado de calamidade. E havendo, eu concordo que esse trabalho remoto aconteça. A grande questão em relação aos estagiários, só para fechar aqui, é porque estágio não é trabalho. Estágio estágio e a relação de aprendizado é justamente para ter uma plataforma educacional. Então, se entende que há uma necessidade de supervisão mais próxima, mais sistemática dessa atividade que esse estagiário, que esse aprendiz está desempenhando, porque ele está em processo de formação, né? Mas eu entendo que, se houver possibilidade de fazer essa supervisão de forma remota, não tem problema. A questão é que nem tudo vai ser possível supervisionar a partir desse meio virtual, desse meio digital. Então, eu acho que as condições e as atividades que são desempenhadas precisam ser avaliadas, né? Com suas especificidades para pensar. A questão é, se não houver também a possibilidade de supervisionar isso remotamente, como ficam esses estagiários? Então, não vai haver estágio em determinadas áreas até que acabe a pandemia? Essas pessoas vão ficar... Vai haver um novo regramento, inclusive, em relação a determinados cursos que exijam estágio? Vai ser substituído por outra atividade? Né? Então, não é algo tão simples de se pensar, mas é o que eu entendo no momento. E o que é possível ser supervisionado remotamente deve permanecer. E o que não for, deve se pensar outra forma de trazer esse conhecimento, de fazer essa formação, de preservar esse cunho educacional dessa relação, dessa atividade desempenhada pelos estagiários e aprendizes. Pronto, bacana. E Gladson estava perguntando, pensando no estágio dele, Gladson. Já preocupado, como é que tô perto já. Vou pegar essa pandemia aí. Bom, a gente tem mais um grupo ainda, é isso, para fazer a pergunta da professora Gabriela. O grupo 2, né? Sayonara, Giovana, Fernanda. Olá, bom dia. Oi, Sayonara, bom dia. O grupo gostaria de fazer umas perguntas. A primeira pergunta sobre o banco de horas. A gente faz uma por uma ou faz o bloco todo? Pode fazer o bloco. Pronto. A primeira questão. A atual legislação que prevê o teletrabalho na pandemia, decorrente do Covid-19, oferece a possibilidade de, ao somar a quantidade de horas equivalentes à carga horária diária do trabalho, trocar as horas extras por folgas? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: o funcionário que trabalha em casa tem uma maior probabilidade de não conseguir controlar a carga horária, e isso resulta em um maior tempo dedicado ao emprego. Tempo esse que vai além do previsto no contrato, devido ao fato de estar em casa com atividades remotas de trabalho que nunca terminam. Ademais, a maior parte desses funcionários são funcionários de escritório, que trabalham em computador e a possibilidade de estar trabalhando no celular e computador durante o dia todo. Como seria possível comprovar uma carga horária excedente ao empregador e exigir essa compensação? Essas são as duas perguntas com relação ao tempo. Sayonara, como as perguntas são grandes e a outra eu estou vendo que também, deixe essas duas por enquanto, tá bom? Tá bom. Professor. Sobre trocar banco de horas por folga. Volto à questão do direito do trabalho estar mais voltado para a negociação, tanto individual como a legislação não fala explicitamente nessa possibilidade, mas não é algo que está fora do horizonte, porque pode ser objeto de negociação. O banco de horas normalmente diz respeito à possibilidade de compensação, né? E essa compensação pode ser substituída por redução de jornada em determinados dias
e a depender do que seja negociado por folgas, sim. Outra coisa é esse banco de horas, no caso de não ser compensado nos prazos que já foram estabelecidos, ela pode se tornar, pode transformar em pagamento de hora extra, ou no caso do débito nesse banco de horas, se tornar alvo de desconto dessa remuneração desse trabalhador. Sobre o excesso de jornada e como fazer esse controle, como eu já disse, algumas empresas têm a possibilidade de fazer esse controle a partir de login logout, o que não é a regra em todas as empresas. E há outras possibilidades de estabelecer esse controle, se você exige determinados relatórios, dependendo da atividade que esse trabalhador desempenha. Se ele é um advogado, por exemplo, você fazer o controle dos atendimentos, dos horários que ele atendeu o público, que ele atendeu clientes, os horários em que ele peticionou, os horários em que ele enviou dessas para o escritório, para os seus, as pessoas nas quais eles estão subordinados. Estou usando o escritório de advocacia como exemplo. Então, há a possibilidade de criar esse controle de jornada? Há. Agora, isso depende também de um empenho, né, desse empregador. E eu não acho que esse empregador esteja interessado em fazer esse controle, porque para ele é bom que ele cobre de produtividade e se preocupar se vai haver necessidade ou não de pagar a hora extra. Essa questão da precariedade, do excesso da jornada de trabalho, tem trazido uma nova discussão também para o direito, que é o que tem chamado de direito de desconexão, né? Que é o direito do trabalhador se desconectar dessa plataforma digital, das plataformas digitais, para que preserve a saúde física e mental dele. Uma coisa interessante sobre isso é que também diz respeito à questão do sobreaviso. Do sobreaviso o quê? É isso, sobreaviso mesmo, de estar à disposição do trabalho. E como é que é feito o pagamento dessas pessoas que ficam à disposição. Então, como eu sugeri, a melhor possibilidade é fazer o trabalhador mesmo esse controle diário que acontece na sua rotina de trabalho, de teletrabalho, para que ele consiga comprovar. Por exemplo, se o empregador ou o chefe manda mensagem 8 horas da noite pedindo informação sobre determinada coisa. A gente pode considerar que isso daí está colocando esse trabalhador em função da empresa, já que ele se vê compelido a responder para não parecer uma indelicadeza ou para não criar uma animosidade entre ele e o seu superior hierárquico. Então, ele tem essa empresa remunerá-lo por esse horário que ele é ali requisitado mobilizado para responder por questões que dizem respeito a essa laboral, se a empresa tem também o hábito de passar determinadas atividades que vão no horário comercial. Por exemplo, você tem que fazer determinados contatos com determinados clientes, mas esses clientes só podem às 8 horas da noite, né? Então, assim, também uma possibilidade de fazer esse controle de jornada, ou de, pelo menos, configurar que há um excesso dessa jornada, ou que aquele trabalhador está à disposição daquela empresa durante aquele momento, eu entendo, né? Mas, de modo geral, ainda não há um regramento legal sobre esse controle de jornada do teletrabalho. E eu não acho que vai ocorrer, porque não ocorreu na MP, não ocorreu na CLT, não ocorreu na MP, não houve decreto legislativo, então, se não forem os movimentos sociais mesmo, né, e as categorias dos trabalhadores a pressionarem por uma regulamentação, isso não vai acontecer por mera liberalidade, por mera boa vontade dos nossos legisladores, não. Porque a gente tem que lembrar também que boa parte desses nossos legisladores também são empresários, né, gente? Não vamos esquecer disso, não. Eles têm interesse também na precarização do trabalho. Então, é isso. Quais são as outras? Sayonara? As outras são... A terceira pergunta. Apesar da legislação do teletrabalho ter perdido validade e não ter sido sancionada a outra lei,
É possível dizer que essa modalidade de trabalho é uma tendência para as próximas décadas, principalmente em função do avanço tecnológico que acabam contribuindo para o trabalho remoto. Dessa forma, se a empresa quiser implementar esse modelo depois da pandemia, seria possível? Os empregadores devem garantir e cobrar o que dos empregados? Então, eu acho que é uma tendência, sim. Como eu já falei desde o início, o teletrabalho não é uma novidade legislativa agora, por causa da pandemia. Ela já tinha previsão na nossa CLT desde 2011, desde a alteração legislativa que aconteceu em 2011 na nossa CLT. Depois de 2017, com a reforma trabalhista, houve um capítulo inteiro regulamentando, pelo menos superficialmente, esse teletrabalho. Então, o teletrabalho não é normativamente uma inovação fruto da pandemia, né? E eu acredito que o que aconteceu é que havia uma cultura desse trabalho presencial que foi rompida agora por causa da pandemia. Havia uma cultura... E, assim, o teletrabalho era mais implementado em empresas que são mais jovens, em empresas que são também criadas, fundadas ou administradas por empresários mais jovens, né? As startups, etc. Porque eles têm uma intenção também de não criar grandes estabelecimentos comerciais para reduzir os custos também com essa logística. Então, as pessoas também já entravam nessa relação de trabalho, sendo exigidas que tivessem determinados equipamentos de trabalho. É muito comum a gente ter alguns anúncios de trabalho em determinadas empresas, sobretudo startups, que exige equipamento, computador com Windows não sei quanto, exige que saiba manejar, Photoshop, Draw, nananana. Então, eu acho que é uma tendência que, sim, vai ser melhor explorada após a pandemia, vai continuar sendo explorada após a pandemia, porque houve a ruptura com a nossa cultura de trabalho presencial dos grandes escritórios, das grandes firmas, etc. Então, acho que a pandemia também acabou abrindo um pouco o horizonte dessas empresas mais tradicionais quanto à possibilidade de instaurar essa modalidade de trabalho. E, inclusive, de verificar que pode reduzir os custos e que é possível que a produtividade aumente, sobretudo se continuar nessa inércia em relação à regulamentação da jornada, né, e do controle de jornada. Então, eu acredito, sim, que é uma tendência para o pós-pandemia. E sobre o que os empregadores podem exigir do trabalhador, podem exigir tudo que diga respeito à subordinação jurídica. Lembrando que a subordinação é um dos requisitos da relação de emprego. Então, ele pode exigir que o trabalhador esteja ali no horário comercial, fazendo as atividades dele. Então, que ele fique de 8 às 17, ou de 9 às 18, que ele tenha o horário de intervalo, o horário de almoço também em determinados horários. Ele pode exigir tudo de uma relação de trabalho convencional. Agora, para isso, ele também precisa criar as condições para que ele faça esse controle, para que ele não exija do empregado o que ele não está conseguindo oferecer em termos de supervisão, né? Então, ele não pode onerar excessivamente o trabalhador na própria gestão dessa sua rotina de trabalho. Porque, como eu já disse também, o parágrafo único do artigo 6º fala que essas relações de teletrabalho se equiparam às relações de trabalho presencial normal. Então, todos os direitos e deveres dos trabalhadores estão ali na CLT igualmente. Só as questões da controle de jornada que ainda estão lacunosas. Muito obrigada pela resposta, professora. A gente tem uma última pergunta, que é justamente sobre essa questão da produtividade e lucro. É a seguinte pergunta: seria verdadeiro afirmar que o modelo de trabalho remoto garante maior produtividade e lucro para as empresas, ou seria o contrário disso? Olha, Sayonara, essa pergunta é muito complicada, porque, assim, precisa de um estudo econômico para responder isso. Precisa de dado estatístico de como é que tem funcionado esse desempenho desses trabalhadores no home office ou no teletrabalho, né? E eu não conheço esses dados estatísticos. Agora, assim,
por uma experiência pessoal, eu produzo melhor quando eu tenho possibilidades. Eu não acho que eu produziria perfeitamente bem, exclusivamente no teletrabalho. Mas se eu tivesse a possibilidade de trabalhar também nessa condição de home office, eu produziria melhor. E assim, a gente tem que entender também que nesse momento, o teletrabalho está com algumas especificidades. O trabalhador, ele não está em casa fazendo só aquele trabalho, né? Ele também está ali, provavelmente, com outras pessoas dentro de casa, fazendo esse teletrabalho. Então, ele está tendo que compartilhar equipamentos, se só tiverem um. Está tendo que compartilhar um ambiente, ainda que haja mais de um equipamento. Ele está tendo que dar conta de crianças que estão sem aula, né? Então, assim, há uma série de fatores que não colocam esse teletrabalho nesse momento de pandemia com uma regularidade que dê para avaliar se essa produtividade vai ser melhor ou não. Eu entendo que é difícil fazer essa avaliação, porque tem vários outros fatores ali incidindo nesse teletrabalho, que não seria um teletrabalho em uma condição normal, em que há outras possibilidades das pessoas estarem trabalhando fora, que você vai ter um cômodo específico para trabalhar, para se dedicar àquilo, que você não tem interrupções, né? Porque as pessoas não estavam preparadas para isso. Caíram de paraquedas nesse momento excepcional de pandemia e tiveram que rearranjar suas rotinas para essa situação. É diferente de você ser contratado para essa finalidade, você se organizar ou ter pelo empregador as condições logísticas adequadas a isso. Eu acho que é uma tendência pós-pandemia, isso, mas eu não tenho como avaliar se a produtividade está melhor ou está pior. Eu realmente não tenho. Porque você trabalhar muito também não quer dizer que você esteja produzindo muito, porque às vezes você está ali se desgastando muito tempo naquela demanda e está sem conseguir sair do lugar. Você fica ali horas na frente do computador para escrever um relatório e você escreve uma linha, 2 parágrafos, porque sua cabeça está ali fervilhando. E isso não quer dizer que você esteja produzindo, né? Quer dizer que você está trabalhando, você está se cansando. Você está ali colocando o seu capital intelectual, né? Seu capital criativo naquela demanda, mas não necessariamente quer dizer que você tem as condições propícias de produzir e de produzir bem, né? São coisas diferentes. Então, eu não tenho uma resposta para te dar a esse respeito. Vamos aguardar aí o IPEA, IBGE, PNAD, PNUD. Pronto, Sayonara, o grupo concluiu as perguntas, ou vocês têm ainda mais alguma? Pode ficar à vontade se tiver mais alguma pergunta. Não, a gente já concluiu. Muito obrigada pela resposta, professora. E foi uma ótima oficina. Nada. Obrigada, Sayonara. Bom, a gente então concluiu, né, a rodada de perguntas dos nossos extensionistas. E aí, professora Gabriela, esse projeto ele tem uma finalidade de agora, a partir, né, do que a gente foi discutido aqui, né, essa oficina ela serve de construção de arcabouço, né, de conhecimento a respeito do tema, para que eles possam produzir conteúdo digital, né, objetos digitais de aprendizagem sobre esse tema, para a gente conseguir democratizar, né, popularizar o conhecimento a respeito desses temas, né, porque a gente tem sofrido, né, recentemente uma série de retrocessos, digamos assim, retrocessos a respeito do direito trabalhista, né, de uma precarização do trabalho, e também uma falta de transparência muito grande, né, a respeito das informações. Então, a gente conseguir compartilhar, difundir, né, essas informações a respeito do que está acontecendo, né, e dessas novas configurações, né, das relações de trabalho, né, as novas condições, né, que são colocadas aos trabalhadores, é uma missão super importante, e eles têm produzido muita coisa bacana, podcasts e tudo, entrevistas sobre esse tema, e tem sido bastante interessante. Eu queria te agradecer. Eu acho que mais importante, né, tão importante quanto discutir o que está sendo positivado, é também trazer uma reflexão crítica a respeito, né, dessas transformações. E eu acho que você conseguiu fazer isso, né, trazer para os alunos essa reflexão crítica, né, e eu acho que isso é muito importante, a gente conseguir olhar para a lei, compreender o que é que a lei, a legislação está falando, também conseguir olhar para a nossa realidade e entender quais são as repercussões disso, né, na realidade.
fazer realmente uma reflexão crítica, né? Porque produzir esses produtos, eles precisam também carregar, corresponder a essa criticidade. Então, eu queria te agradecer muito, né, por essa contribuição hoje, super importante para o projeto. Eu garanto que os alunos vão conseguir, a partir de agora, concluir, né, o trabalho a respeito desse tema. Deixa eu passar para o professor Vitor, para falar alguma coisa. Claro, quero agradecer por um lado e parabenizar por outro, né, pela objetividade e profundidade não são coisas fáceis de conciliar, e quando a gente percebe que existe essa conjunção, a gente fica muito feliz, né, porque a gente acha, às vezes, a pessoa muito objetiva, porém, não aqui no nosso seminário, né, evidentemente isso jamais aconteceu, mas nas nossas oficinas, mas quando a gente percebe que há clareza de ideias, mesmo com uma profundidade de ideias, isso é muito interessante. A contextualização, professora Gabriela, certamente muito ligada em movimento político, então sabe todo o contexto do direito de trabalho, militante da área, então é valiosíssimo para a gente que é entrada pessoas. A experiência profissional, né, trouxe muita os exemplos, e tudo foi muito importante. Exatamente, aliada, né, à profundidade que a academia traz. Tá? Então, professora, eu gostaria de agradecer a sua participação. Espero que tenha gostado, né? Espero que depois, espero também, né, que tenha sido vontade, tenha gostado. Saiba que essa oficina também é um dos produtos, né, que o projeto vai deixar como legado, né, para agora e para depois também. Então, vai que vamos considerar que alguém queira pesquisar alguma coisa sobre a época da pandemia, e está aqui a nossa oficina, justamente para saber quais são os debates que foram realizados, né, e as reflexões que a senhora nos colocou. Tá? Então, e evidentemente, a partir dessa oficina também, a gente, mais enriquecido, é mais capaz agora também de produzir temas relativos às discussões que foram aqui empreendidas. Joia? Muitíssimo obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Agora, e vai uma pós-reunião agora com o pessoal para discutir os materiais que estão sendo produzidos. Um abraço, Analice, obrigada pelo convite também, obrigada pelo acolhimento e receptividade, professor Vitor, e aos estudantes também, fiquem antenados. Venham para a área da pesquisa, a pesquisa é maravilhosa. Eu sou apaixonada por ser pesquisadora, então um pouco suspeita para falar. Mas entendam que a área da pesquisa é uma área importante também do direito, que não só as carreiras jurídicas, mas a pesquisa é importantíssima, porque, inclusive, as carreiras jurídicas não se sustentam se não forem as nossas brilhantes mentes de pesquisadores. Então é isso, um abraço. E também essa produção, né, e até a criticidade dessa produção também contribui para o avanço, né, para que as ideias progridam dentro do direito, né, produzindo, é a nossa contribuição, né. Eu brinco que a minha pesquisa eu entendo como minha militância também, né, porque as ideias que a gente carrega, né, que a gente comunica, né, porque a gente faz, o nosso trabalho de produção de tese, de artigos, é comunicação científica, né, a gente vai produzir um conhecimento a partir dessa perspectiva, né, que é muito importante para poder disputar também dentro do direito, dentro da academia, dentro da ciência, porque também essa disputa acontece, né, dentro da ciência, para disputar nesse sentido, com essa perspectiva, né, pensando, chamando atenção, né, para a necessidade, agora, né, a gente está discutindo sobre o trabalho, sobre a proteção do trabalhador, né, uma denúncia sobre a precariedade, sobre qual a condição de trabalho, né. Eu comecei a dar direito do trabalho esse semestre, viu, Gabriela? E me aprofundando no direito do trabalho, eu fiquei muito chocada com a realidade do trabalho atual, porque eu sempre discuti em direito urbanístico como o direito hoje, o direito urbanístico ele é residual, né, dentro do direito, porque a gente tem um curso de direito cheio de cadeiras de direito civil, de direito privado, discutindo a propriedade em vários termos, né, obrigações, contratos reais, né, que são completamente distantes da realidade da sociedade, distantes, né, a titulação, propriedade é algo distante, né. E o que a gente fala sobre posse, pensar em propriedade de forma publicista, do interesse da coletividade, do bem-estar da sociedade, fica residual, não é uma cadeira obrigatória das universidades.
E aí, dentro do direito do trabalho, eu comecei a me chocar que o direito do trabalho passou a ficar uma coisa que é meio residual também, porque hoje a grande maioria da população vive de forma informal, né? Está fora da proteção da guarida, né? Da CLT. Né? A gente pesquisando os números, a gente tem estados que tem 50%, 40% da população ativa trabalhando informalmente, completamente alheia e fora dessa proteção. Quando a gente está falando de horas extras, de remuneração, de salário, de férias, de banco de horas, essa discussão não protege essas pessoas, né? Não acolhe, né, essas pessoas. E é chocante a gente pensar que a gente está tendo uma transformação muito profunda no que, na ideia de trabalho, né? Porque a gente comecei a dizer trabalho falando sobre trabalho, né? A relação do trabalho com a dignidade, né? A relação do trabalho com... o trabalho tem a ver com a essência, né? Com a dignidade humana. E a gente transformar, né? Tirar todos esses elementos de garantia, a gente está atacando a própria dignidade, né? Humana, né? Então, mudar a acepção do trabalho, retirar do trabalho toda essa proteção é um ataque aos direitos personalíssimos, né? E é isso, é muito chocante, né, perceber isso acontecendo com o fundamento legislativo, né, legitimado juridicamente, né? Então, eu também acredito muito na pesquisa, no caminho da pesquisa e tudo mais, porque é a forma que eles têm de contribuir e ventilar as ideias no sentido de que disputar também o caminho, né, que está sendo seguido. Né? Eu acho que é um pouco isso. Acabei me empolgando. Né? Não, mas foi ótimo. Porque, às vezes, as pessoas acham que a gente está na academia fazendo pesquisa para passar tempo, né? Que a gente está falando não vai reverberar nas nossas relações aqui fora, não tem nada a ver, que a gente está lá pensando em um bocado de coisa louca, aleatória. E não, óbvio que tem pesquisa que, enfim, né? Temos nossas críticas também a determinadas formas de pesquisar. Mas se as pessoas acreditam que podem construir determinados conhecimentos que vão transgredir a ordem, as ordens que são dominantes, as ordens que são hegemônicas, as ordens que são violentas, elas devem sim se empenhar nisso. Eu acredito nisso. Até porque as pessoas que estão estabelecendo ou preservando essas ordens e essas lógicas violentas, elas não descansam, elas estão aí o tempo todo produzindo também, porque elas querem naturalizar e normalizar determinados lugares, determinadas organizações das coisas na nossa vida. Então, quando a gente se omite, a gente também está dizendo que concorda ou que, pelo menos, não se importa com como as coisas estão, como as coisas permanecem, né? Eu sou aquariana, sou meio, né, a cabeça voa, flutua, mas eu não perco a noção da realidade, não. Só que eu acho que isso também é o que me move e o que deve mover as pessoas, senão não tem sentido a gente estar aqui. A turma. Desejar obrigada. Um prazer trabalhar com você. Vim esperando esse momento de conseguir estar com você trabalhando e foi ótimo.